saúde, realmente fica complicado. Então vamos, inicialmente, orar, agradecendo ao Senhor por mais este dia. Gostaria que Pastor Jorge chegasse aqui para nós estarmos orando, abrindo os nossos trabalhos, hoje à tarde. Senhor, irmãos, que a oração levantar, vamos orar. Maravilhoso Deus, grandioso, eterno Pai, nesta hora Deus te louvamos, te agradecemos por este momento, Deus, que estamos aqui na tua presença, Senhor, para aprendermos, ó Pai, mais da tua palavra. Pai, abençoa, Pai, o teu servo para ministrar a palavra nesta tarde, tudo de uma maneira especial para trazer uma mensagem para o teu povo nesta tarde. Abençoa cada coração para que possamos ouvir, aprender e guardar em nossos corações, ó Deus, tudo será ministrado nesta tarde. Fica conosco, toma a direção e a primazia, é que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus agora para sempre. Amém. Vamos recitar o nosso tema, transformados pela palavra. Todos juntos? Transformados pela palavra. E graças a Deus, pelo que nós temos ouvido de todos os nossos preletores, e acredito, que os próximos também serão bastante enfáticos em que, no mundo em que nós vivemos, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, realmente nós precisamos estar afirmados, conhecedores da palavra de Deus, para estarmos vencendo o mundo. Vamos cantar inicialmente, os nossos levitas não estão presentes, os que cantam, os que têm suas bandas que solam. Então nós vamos fazer um canto congregacional. O hino 93 da harpa cristã. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Pode ser humilde, mas se for para Deus, ele é contemplado lá dos altos céus. E o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os ama, fá-los entender, pois só tu, ó crente, poderás fazer. Todos juntos. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda tua devoção. Venha alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho a que Jesus se chama aqui, como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, crente, o poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for para Deus, ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo. E só tu,
salvação. Quantos que precisam de consolação, como Cristo os ama, fá-los entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo é prazer, e só tu, crente, o poderás fazer. Amém, né? Graças a Deus. Bem, para a nossa aula de hoje, que é a nossa terceira aula, agora até às 15h30, nós estaremos recebendo com muita alegria nosso querido presbítero Robson Santos. Ele é superintendente de EBD, coordenador do curso teológico, escritor, faz parte da mesa diretora da SEMADES e é bacharel em teologia. Então, com alegria, nós vamos estar recebendo nosso irmão Robson Santos, que estará ministrando essa terceira aula para nós. Amados, paz do Senhor, amém? Boa tarde. Depois de um almoço, na sexta-feira, estão todos animados, espertos? Podemos trabalhar dinâmicas, podemos pegar firme? Então tá bom, Deus abençoe. É uma honra, é um prazer estar com os irmãos aqui em Liberdade, na Bahia, para juntos aprendermos coisas maravilhosas que vão edificar as nossas vidas para a transformação de vidas. Queridos, para quem não visitou, não conhece ainda o site EBD Interativa, você pode pesquisar e encontrar o site ebdinterativa.com.br. Toda semana nós postamos subsídios de escola dominical, várias contribuições importantes para a sua aula, para o seu aprendizado, também para contribuir com o seu departamento de escola dominical, com a sua classe. Então você está convidado a participar e a visitar esse site constantemente. Amém? Eu quero chamar os irmãos, amém, queridos? Abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Sem delongas, vamos ao ponto. A nossa fala está na apostila 17, página 17, falando sobre educação para formação e transformação de vidas, para ter vidas relevantes para uma sociedade que está em ruínas, na verdade. Amém? Mateus, versículo 19 e 20 do capítulo 28 de Mateus. Amém? Mateus 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, então estarei convosco até a consumação dos séculos. Interessante esse texto, lido por muitos e mal interpretado por muitos também, porque o texto é bem claro quando diz que há uma ordem de Jesus: ide, por onde você estiver indo, você deve estar ensinando a todas as nações. Não são algumas nações, são todas as nações. Em outra versão vai dizer que você deveria ir, e por onde você estiver indo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Mateus apresenta Jesus como rei, e ele como rei ordenou que nós ensinássemos a sua palavra a todas as nações. Hoje vivemos um período, nós chamamos de período globalizado, um mundo sem fronteiras, e nós devemos sim ensinar a todos. O pai da didática magna, Comênios, que foi teólogo, pastor, ele dizia que devíamos ensinar tudo a todos. Porém, como ensinaremos aquilo que não temos para ensinar? É necessário ter para compartilhar.
é necessário saber para então ensinar alguém. Não poderemos ensinar a palavra de Deus sem antes termos a palavra de Deus em nosso coração para ensinar. Quando a palavra de Deus já nos alcançou e transformou as nossas vidas, é sinal que podemos nos empenhar para que outras vidas também sejam transformadas e abençoadas para a glória do nome de Deus. Jesus, que deu esta ordem, amados, olha que interessante. Ele é conhecido mais como Rabi, mestre nos evangelhos, que na maior parte do seu tempo ele teve ensinando. O apóstolo João, na sua epístola, ele diz: aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. E na maior parte do tempo ele andou ensinando. Ele andou discipulando pessoas. Ele é considerado o Rabi, o mestre dos mestres. Você e eu poderíamos pensar: quem é a nossa referência de ensino, de educação nos dias atuais para a transformação de vida? O maior educador, o maior mestre ainda continua sendo Jesus. Não sei se vocês já fizeram isso, mas recomendo fazer uma releitura dos evangelhos e perceber como Jesus ensinava, quais métodos ele adotava e como ele abordava alunos, seja aluno individual ou uma aluna em massa, para alcançar o resultado. Amados, nenhum outro mestre, nenhum outro educador, professor, foi tão eficaz, tão eficiente quanto Jesus na arte de ensinar. Então nós podemos aprender com ele se queremos transformar vidas, se queremos formar vidas de verdade. O nosso aprendizado é com Jesus. Eu digo isso, amados, também já fazendo uma ressalva aqui. Professor não tem que formar discípulos seus. Professor não tem que tornar alunos seus dependentes. Professor chamado por Deus tem que tornar alunos discípulos de Jesus, dependentes de Jesus. É nele que nos espelhamos, é nele que colocamos a nossa fé. Infelizmente, muitos professores chamam a atenção dos alunos para si. Os alunos olham para o professor e dizem: olha, meu professor tem uma fala linda, uma oratória impecável, tem métodos funcionais, mas ele não vive nada do que ensina. Jesus, que vivia e ensinava, era coerente, ele tinha um ensino coerente com o seu modo de viver. Ele é semelhante a Esdras. Esdras diz que ele colocou no seu coração de buscar a lei do Senhor, e além de buscar, ele quis cumprir a lei, e depois de cumprir, ensinar. Ensinar estava por último, não era em primeiro lugar. Infelizmente, nos dias atuais, mais queremos ensinar do que viver a palavra. Então, se queremos cumprir, conforme está na página 17, de formar pessoas e transformar pessoas, para que pessoas sejam relevantes para a sociedade, precisamos que a obra de Deus comece primeiro por nossa vida. Daí, precisamos absorver, assimilar a palavra de uma tal forma que quando nós formos falar com vidas, elas possam ver Jesus em nós. Interessante que a igreja, ela deu continuidade. Hoje temos culto de ensino, escola dominical, nós temos seminários teológicos, mas em algum lugar, ou em alguns lugares por aí, não faz a menor diferença. A igreja, ela entra ano em ano com os mesmos problemas, com os crentes doentes da mesma forma que começou no ano passado. Olha que situação. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para Atos dos Apóstolos. Paulo e Barnabé são convidados para Antioquia. Ficaram um ano ensinando. Após um ano, o evangelista Lucas vai relatar isso. A igreja foi considerada como cristãos. Sabe por quê? O ensino de Paulo e Barnabé foi tão eficaz que as pessoas olhavam para os discípulos, para os que se diziam servos de Deus, e viam Jesus neles. O passo a passo deles era igual ao passo a passo de Jesus. A fala era igual ao de Jesus, então eles diziam: ali vai pessoas que seguem a Jesus, que caminham na doutrina de Jesus. Foi após um ano de ensino. Quer transformar vidas? Quer transformar a sociedade? Se empenhe no ensino transformador, mas não espere fazer milagre em um dia. Pode demorar de repente anos ou um ano, mas o resultado virá, e pessoas serão transformadas, porque a palavra de Deus
transforma vidas. Paulo Freire, um grande educador brasileiro, ele vai dizer o seguinte: educação não muda o mundo, educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Se queremos uma sociedade melhor, se queremos uma Bahia, um país melhor, precisamos acreditar que por meio do ensino, da educação da palavra de Deus, pessoas serão alcançadas e, consequentemente, teremos uma sociedade diferente. Irmãos, não é apenas teoria. Conheço, já desafiei, igreja que se dedica ao ensino, à educação séria, bíblica, ela consegue ter uma igreja maravilhosa, porque a palavra de Deus é capaz de fazer isso. Agora, se na sua igreja ou em outro local que você conhece, não há uma transformação, o problema não é a palavra. A palavra de Deus ainda continua transformando vidas. O problema às vezes está na forma de ensinar ou em quem está ensinando. Então eu convido a sempre refletir: Deus, por que no meu ensino pessoas não são transformadas, se a tua palavra tem poder de transformar vidas? Muitas das vezes vamos perceber que o nosso ensino é incoerente com a nossa forma de viver. Vamos perceber que nós estamos ensinando teorias, mas muitas das vezes não temos a graça e a unção de Deus para ensinar vidas. Quando nós fazemos essa reflexão, nós conseguimos encontrar mudanças significativas. Amados, o mundo está em constantes transformações. O mundo passa por transformações em diversas situações. Eu e você queremos transformação de vidas. Vidas que sejam semelhantes a Cristo, tenham um caráter de Cristo. Mas esquecemos que vivemos em um mundo, e o mundo à nossa volta está em constantes transformações. Você já parou para analisar as transformações acontecidas na sua volta? Como elas têm influenciado a forma da igreja viver? Interessante. E professores e educadores dizem: irmãos, alunos já são diferentes, já não são mais os mesmos. Mas é interessante que ele ensina da mesma forma que ele ensinava há 40 anos atrás. Você, quando percebe que os seus alunos mudaram, que a realidade que hoje mudou, isso mostra sanidade mental. Isso mostra que você é inteligente. Agora, se você ensina da mesma forma de 40 anos atrás, sabendo que o mundo mudou, meu Deus, nós precisamos mudar. O que nós não vamos mudar e não podemos abrir mão é da palavra de Deus, porque é ela que norteia a nossa fé, é ela que transforma vidas. Mas a forma didática, a forma de ensinar e muitas outras coisas, nós abrimos mão, porque o mundo já não é mais o mesmo. Na escola secular, o seu aluno tem muitas das vezes cadeira confortável e ar-condicionado, louça digital, recursos pedagógicos. Quando ele chega na igreja, às vezes, tem aquele banco duro, aquele ventilador que parece que vai cair na cabeça do irmão, e o aluno não sabe se ele presta atenção no professor, se ele presta atenção no ventilador, e aí nós queremos o mesmo resultado. Não, amados, o mundo mudou e nós precisamos estar atentos a isso para ter um ensino transformador, um ensino que alcance vidas. Interessante que Robert Hicks, como os irmãos conhecem, que é considerado o fundador da escola dominical. Vale lembrar que a primeira escola dominical aconteceu lá no Antigo Testamento. Depois eu te falo onde está o texto. Amém? Mas lá no Antigo Testamento, a primeira escola já começa lá no Antigo Testamento. E quando é na época de Robert Hicks, ele percebeu que a sua sociedade só estava afundando. Então ele pensou: o que fazer para mudar essa realidade? Ele decidiu ensinar na palavra. Ele decidiu ensinar um ensino religioso para os seus ouvintes, para crianças e adolescentes. Mas ele também decidiu ensinar história, ele decidiu ensinar língua inglesa, matemática, ou seja, além de ensinar a palavra de Deus, ele relacionava com as demais disciplinas, ele alfabetizava quem não era alfabetizado. E ele conseguiu mudar a realidade não só da igreja, ele mudou a realidade da sociedade que ele vivia e da Inglaterra como um todo. Se queremos mudar a história da nossa realidade, nós devemos ter a mesma atitude que Robert Hicks. Ele, quando ele encontrava crianças que não tinham condições de ir, ele dava condições. Se não tinham condições de se alimentar, ele dava condições. A escola dominical, como diz o pastor Esdras Bento,
ela continua sendo viva e eficaz. Porém, em alguns lugares, se ela não existisse, não faria diferença. Porque ela ficou confinada só para dentro da igreja, das 4 paredes. Sendo que a escola dominical, conforme diz o pastor Antônio Gilberto, ela evangeliza enquanto ensina, ou seja, a escola dominical tem que ir além das 4 paredes da igreja. Ela precisa alcançar a vizinhança, os bairros, toda a sociedade. Então veremos resultado na sociedade. Agora, se nós não podemos ir enquanto igreja total, os nossos alunos que vão, é necessário fazer a diferença lá fora, para então termos resultado para a glória de Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Queridos, desafios para formar e transformar vidas hoje. Primeiro desafio aqui, desafio pedagógico. Para dar aula em uma faculdade. Em uma escola, muitas vezes se exige formação, que a pessoa tenha condições de dar uma aula para o seu aluno de uma forma que ele seja didático, que ele use os métodos necessários. Mas na igreja, o que nós fazemos? Irmão, Deus te enviou agora. Você vai dar aula aqui agora. Deus te escolheu. Eu não sei dar aula, não tem problema. Deus te escolheu, meu irmão. E aí nós colocamos ele para dar aula na escola dominical. Tudo bem até então começar. Mas aí o professor fica anos e anos só orando e dizendo, eu vou para a escola dominical, Deus vai abençoar. Amados, nós sabemos que Jesus usou métodos pedagógicos. Apesar dele não dizer assim, olha, eu estou usando o método de fulano de tal, você vai perceber que na sua didática tinha métodos pedagógicos. Quais são os métodos que nós usamos? Nós somos de fato pedagogos enquanto professores de escola dominical? Ou nós estamos com a mesma forma tradicional? Qual é a forma tradicional? Eu chego na sala de aula, Deus me deu a revelação da palavra. Você, aluno, senta aí e só ouça o que eu vou falar agora. Você é uma tábua rasa e eu sou a autoridade do ensino. Isso não funciona hoje, amado. O nosso aluno de hoje, ele também entende que ele é um intérprete das Escrituras. Ele entende que ele pode estudar a palavra de Deus em casa. Então ele também quer falar, ele quer questionar, ele quer participar. Como você, professor, vai lidar com esses alunos? Então nós estamos diante de um desafio pedagógico. Não que nós tenhamos que ser doutores em educação, não, queridos, mas nós temos que ter um preparo pedagógico para alcançar os alunos dos dias atuais. Nós temos o desafio de conhecer o aluno. Quem é o teu aluno do século 21? Quem é o teu aluno que está com você todos os dias? O que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele gosta, o que ele não gosta, qual é a realidade socioeconômica, realidade cultural do seu aluno. É necessário saber isso. Jesus era sabedor da área teológica. Jesus era sabedor da área cultural. Jesus não era alguém despreparado. Nós, professores, precisamos conhecer os nossos alunos. A melhor forma de lidar com o ser humano é conhecer a si próprio. A melhor forma de lidar com o aluno que está diante de você é conhecer como o aluno aprende, como o aluno que está diante de você pode ser ensinado. Um outro desafio, amados, é revitalizar. Se nós não revitalizarmos a nossa escola dominical, ela não tem razão de continuar. Robert Reis teve uma iniciativa e teve um resultado extraordinário. Mas para termos resultado em nossa escola dominical hoje, nós temos que trabalhar de forma nova, de forma viva para os dias atuais. Mas muitas das vezes, queremos ir na internet, pegar o formato da igreja tal e trazer para a nossa realidade. E nem sempre funciona. Às vezes, em Goiás funciona muito bem, na Bahia funciona muito bem, em São Paulo funciona muito bem, mas no Rio de Janeiro não vai funcionar. Então nós temos que conhecer o que nós vamos fazer para que na nossa cultura, na nossa realidade, possa ter força e vigor. Revitalizar. A escola dominical pode continuar, mas ela precisa continuar de uma forma viva e renovada para atender o nosso tempo. Outro detalhe, conhecer o nosso tempo. Qual é a nossa realidade cultural? Karl Barth, ele vai dizer que em uma mão você tem que ter a Bíblia, em outra mão você tem que ter o jornal, tem que conhecer
Crente não pode ser alienado. Crente, ele tem que estar por dentro do que acontece na sua cultura, na sua redondeza. Aí o professor, ele chega na escola dominical e diz: irmãos, eu tenho uma novidade. Aí o aluno diz: mas essa novidade aconteceu 1 ano atrás. Essa novidade, na verdade, foi uma notícia falsa. Aí o professor chega com uma realidade diante dos alunos, os alunos dizem: professor, em que mundo o senhor vive? Nós precisamos conhecer o nosso tempo para podermos ter um ensino que venha formar pessoas e venha transformar pessoas para que pessoas sejam relevantes. Você deve ter lido na apostila e percebido uma coisa: quem são pessoas relevantes? Não são autoridades que estão aí nos grandes outdoors, não. Pessoas relevantes são pessoas transformadas pela palavra. Pessoas relevantes são pessoas que nasceram de novo, são servos de Deus. Quem é relevante aqui? Glória a Deus, parabéns, irmãos. Mais vale ser útil do que ser importante. Calma aí, irmão, complicou agora. Deixa eu te explicar. Tem pessoas que têm uma aparência de importância, mas não fazem diferença. Não são úteis. Quando eu falo que você tem que ser relevante, eu não estou falando que você ser alguém que vai estar na vitrine, não. Eu estou dizendo que você é alguém importante para a mudança da sua família. Alguém que é importante para a mudança da sua sociedade, do seu município, do seu estado. É nesse sentido. Porque quem tem a presença de Deus e já foi transformado, ele com certeza vai transformar vidas. Porque o poder de Deus que está em nós, amados, tem o poder de impactar vidas que estão à nossa volta. Um outro dado interessante: a igreja de hoje já não é a mesma igreja do passado. Você não se veste como você se vestia 100 anos atrás. Várias coisas mudaram. O seu aluno de hoje, ele está em busca de quê, irmãos? Será que é de ouvir a palavra de Deus um dia inteiro? Agora fala que vai ter prosperidade, vai ter milagre. Agora imagine esse aluno na escola dominical. Você diz assim: irmão, eu vou ensinar uma coisa boa. O que é? Não, que Davi venceu Golias. E daí, irmão? Eu quero saber hoje que Golias eu posso vencer. O aluno, ele quer encontrar um sentido que possa fazer sentido na sua vida hoje. Então, se ele vem na escola dominical e ele não vê nada de útil, nada que vai fazer diferença na sua vida, ele diz o quê? Eu não quero estar lá. Eu prefiro dormir até mais tarde. Irmão, você tem que vir porque a escola dominical é importante. Ela é importante desde quando ela esteja formando pessoas e transformando pessoas. Do contrário, ela deixa de existir. Aí você diz: irmão, então você não gosta de escola dominical? Não, irmãos, eu amo. Eu amo, luto pela escola dominical. Mas eu não luto em questões de tradição só para ter. Eu luto para a escola dominical enquanto ela faz, enquanto ela resolve, enquanto ela traz mudanças. Então, se nós revitalizarmos e pensarmos na realidade dos alunos da igreja de hoje, nós conseguiremos formar pessoas e transformar vidas, com certeza. Outro detalhe, amados, olha só. Qual a importância da EBD para a igreja? Professor, você sabe? Superintendente, você sabe? É triste dizer isso. Tem professores que eles dizem: irmão, a EBD é importante para mim porque eu não tenho outro cargo na igreja. Eu não faço nada na igreja além de dar aula, então eu gosto da escola dominical. Mas, irmão, a escola dominical é importante? Não, não é importante. O que esse professor vai passar para os seus alunos? Para nós, a escola dominical tem que ter a sua importância. Aí eu te pergunto: você poderia listar aí agora quais são as importâncias ou a importância da escola dominical para você? Você poderia fazer uma lista? Charles Spurgeon pregava com autoridade e acreditava no que pregava. Alguém perguntou para o outro: por que você vai ouvir Charles Spurgeon se você não acredita nada no que ele fala? Charles Spurgeon acredita. É muito bom e interessante quando o professor não é um referencial, que a igreja possa dizer assim: olha, ali está a EBD, ali está alguém apaixonado pela escola dominical, alguém que acredita que a EBD ainda é importante para a formação e transformação de vidas. Amado, se o seu aluno não perceber isso em você,
com certeza ele vai desanimar. Mas olha que interessante mais ainda. Tem 4 pilares que sustentam a importância da EBD dentro da igreja. A EBD não é um departamento à parte. A EBD é a própria igreja ensinando a igreja. E ela te ensina 4 coisas importantes. Primeira coisa, a conhecer. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é você dentro da palavra de Deus? A palavra de Deus é como um espelho. Na medida que vamos lendo a palavra, nós vamos enxergando nós na palavra e vamos percebendo que dependemos cada vez mais de Deus. O texto que Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento. Muita gente acha que crescer na graça é orar bastante. Crescer no conhecimento é ler bastante. Meus queridos, se você fizer uma leitura histórico-gramatical do texto dentro do contexto, você vai perceber que quando Pedro fala de crescer na graça e no conhecimento, ele fala de um conhecimento não de leitura, graça não de oração apenas, mas é de comunhão com Jesus. Na medida que você vai se relacionando com Jesus, Jesus vai transformando a sua vida e você vai conhecer Ele como ninguém. Quer conhecer Jesus? Quer conhecer Deus? Leia a palavra de Deus. A escola dominical tem esta obrigação de fazer com que o aluno conheça Deus por meio da palavra de Deus. Um outro detalhe a fazer: os nossos alunos sabem fazer a obra de Deus? Os nossos alunos sabem fazer a vontade de Deus? Um dia alguém me perguntou, Robson, eu te passei uma revelação, você acredita? Sim. Qual é o critério que você usou para acreditar? Eu falei, simples, está escrito na palavra. Antes de você me contar, passar essa revelação, eu já tinha na palavra. Eu não vou para a igreja em busca de revelação, porque eu tenho a maior revelação na minha mão, a revelação da vontade de Deus. Lá está escrito o que eu devo fazer e como fazer. Agora, se o nosso aluno ele vem na escola dominical e não tem esse aprendizado, o que ele faz então na escola dominical? Um outro detalhe, aprender a conviver, koinonia, comunhão cristã. Tem professor que ele diz que não gosta de gente. Eu não gosto de gente. Por isso, eu sou o último a chegar na escola dominical e sou o primeiro a sair. Não gosto de gente. Sabe por que uma das qualidades que fez Jesus conseguir formar e transformar vidas? Ele gostava do ser humano. Ele gostava e gosta tanto do ser humano que ele deu a sua própria vida por amor a nós. Professor, ame seus alunos. Professor, saiba conviver com as diferenças. Augusto Cury, ele diz algo interessante. Ele diz que no mundo, na humanidade, existe um cenário lindo. Ninguém é igual a ninguém. Mas os inteligentes sabem conviver uns com os outros. E Paulo diz nas suas cartas que devemos aprender a suportar uns aos outros. A conviver, amados. Na escola dominical a gente aprende a se relacionar, a estar juntos uns com os outros. Também aprendemos o quê? A ser. Hoje, no século XXI, qual é a ideia? Que importa o que você aparenta ser. Se você parece ser crente, finge que anda como crente, está resolvido. Não. Na escola dominical a gente não trabalha de fora para dentro. A gente trabalha de dentro para fora. A transformação começa dentro e quando o mundo olha por fora e diz, ali vai um servo de Deus. Ele não finge, ele não parece, ele parece o próprio Jesus. De tanto que ele anda com a palavra. Palavra aqui, amados, não é só palavra escrita. Palavra encarnada, o verbo divino de Deus, o próprio Cristo. Muitos professores têm a palavra escrita em suas mãos, mas não têm a palavra encarnada em suas vidas. E ele quer transformar. Quer transformar vidas? Tem o verbo, tem o Logos de Deus na sua vida, e também tem a palavra de Deus em suas mãos. E você vai ver um resultado maravilhoso. Então a escola dominical ela tem que trabalhar com esses 4 pilares para que ela possa formar e transformar vidas nos dias atuais. Um outro detalhe, amados, a escola dominical, que é um departamento de ensino, de educação cristã. Quando se fala de educar, educação, se fala de tirar de dentro para fora, educarem.
Interessante, obrigado, minha irmã. A educação na escola dominical não tem o objetivo de dar só informação. Tem professor que ele não transforma, não forma vidas, porque ele só informa. Nós damos informação na escola dominical, não? Damos. Mas o nosso empenho é só informar. Me perdoe a sinceridade. Informação por informação, nós temos na internet. Na internet nós temos dados, informações e às vezes conhecimento. A função do professor na escola dominical é trazer conhecimento, e conhecimento libertador para a transformação de vidas. O texto de João é: conhecereis a verdade, e a verdade fará o quê? Sabe por que o nosso aluno não está sendo liberto? Porque ele não está conhecendo. Ele só está mais ou menos ouvindo falar. Informação. Eu tenho que ir com muito conteúdo para a sala de aula. Amém, vai com conteúdo. Busque, adquira conhecimento. Mas você não está lá para passar a informação de uma cabeça para outra. Você está lá para formar vidas, para transformar vidas. Alguém um dia me disse: Robson, mas você sabe tais informações? Eu falei: sei. E por que você não gasta tempo falando delas na sala de aula? Eu falei: meu irmão, na sala secular a gente tem 5 encontros, 4 horas de aula por dia, e dá para falar muita coisa. Escola dominical é 1 hora. Eu vou gastar tempo dando informações que não te acrescentam em nada? Eu tenho que investir em informações que vai te acrescentar, que vai fazer diferença na sua vida. Jesus, ele não se perdia em discursos bons, não. Jesus, ele investia, ele falava coisas que acrescentava, que poderia mexer com o ser humano. Da mesma forma, quando nós fizermos isso, nós falarmos a palavra no intuito de não informar, mas de transformar vidas, nós veremos um resultado extraordinário, porque nós vamos estar produzindo conhecimento. A cada domingo, construindo conhecimento. Conhecimento se constrói semanalmente. Amados, 7 características da importância da escola dominical que torna ela indispensável. Em algumas igrejas, a escola dominical é cancelada por qualquer motivo. Ela é tão importante que ela é cancelada por qualquer motivo. Ela é tão importante que, se ela não existir, amém, é a vontade de Deus. Olha que situação. Para alguns professores, a escola dominical é tão importante que, se ele não for no domingo, não tem problema. Deus quis assim. Eu fiz um pacto com a minha esposa. Falei: esposa, eu vou casar contigo, mas eu não abro mão da escola dominical. Ela, eu já vi de tudo, menos isso. Falei: meu amor, eu cresci dentro da escola dominical. E eu acredito na escola dominical. Acredito tanto que quando superintendente que sou, o pastor, não atual, mas o outro que eu tive, dizia assim: Robson, eu vou ter que cancelar a escola por causa da festividade. Eu, pastor, podemos fazer ela em outro horário? Ele: mas por quê? Só tem um encontro por semana. Cancelar o único? Ele: Robson, já tive superintendente que quando eu falava que ia cancelar, ele dava pulo de alegria. É porque não acredita em escola dominical. Quem acredita na escola dominical não abre mão dela por qualquer motivo, amados. Nós temos trabalhos de ensino? Temos na igreja. Temos, às vezes, seminários teológicos? Temos. Mas nos seminários teológicos, os alunos estão aprendendo o quê? Que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus. Irmãos que nunca frequentaram a escola dominical de ensino estão indo para cursos teológicos. Misericórdia, irmãos. Aí você diz: Robson, você é coordenador de teologia? Sim, eu gosto de teologia, amo teologia. Mas em alguns lugares por aí, irmãos, estão matando crentes. Sem firmeza. Tudo bem que teologia não desvia ninguém. Você já é desviado, né? Vai para os teológicos e lá acaba desviando de vez. Amém? Não desvia ninguém. Mas, quando você tem um crente que ele tem base em culto de ensino, que ele tem base em escola dominical,
com certeza ele vai para o teológico, ele vai ter raiz para dizer: eu creio na palavra de Deus. Interessante que quando você lê a palavra e tem experiência com ela, por mais que alguém queira desacreditar, você continua com sua fé arraigada. Agora, alguns que não têm, então vamos ver 7 características que tornam ela indispensável. Primeira característica, a EBD é o quê? Uma agência. Olha que interessante. É a maior agência de ensino. A maior agência que em muitos lugares ela não tem sido valorizada. Às vezes se pensa em construção em vários ângulos da igreja, mas esquece da escola dominical. Agência de ensino que hoje tem milhões de alunos, milhões de professores que têm alcançado vidas. Amados, uma coisa é verdade, como está no nosso livro de escola dominical: a EBD é o único defunto que ainda não compareceu ao seu velório. Apesar de muitos dizer assim, deixou de ser uma grande agência, e ela ainda continua sendo a maior agência de ensino para, enquanto está ensinando, ela está evangelizando e passando vidas. Por que, amados, que ela é tão importante e tão eficaz? Por esse motivo. Ela tem a palavra de Deus como texto básico. Amados, a palavra escola, do latim e no grego, significa lugar de instrução, lugar de aprendizado. Quando se diz a palavra bíblica, quer dizer que tem a Bíblia como base, como livro, texto e orientadora. A palavra dominical, do latim dominus, quer dizer do Senhor. Mas em alguns lugares, podemos chamar de escola dominical, mas não podemos chamar de escola bíblica dominical. Sabe por quê? A Bíblia está em segundo lugar. O mais importante é a revista da escola dominical. O mais importante são os livros teológicos. Queridos, pode a revista ser preparada por grandes homens, mas olha que interessante. Paulo e Silas estavam ensinando, e os bereanos fizeram o quê? Examinavam. A revista é importante, os livros são importantes, mas o que vai nortear a fé é a palavra de Deus. Uma vez, um pastor, ele ensinando, ele citou versículos, e eu tenho o costume de conferir, percebi que aquele versículo não batia com o que o pastor falava. Após o culto, meu amigo, meu pastor, qual é o versículo para respaldar a sua doutrina que o senhor colocou? O texto é tal. Falei, pastor, mas infelizmente o texto não fala do que o senhor falou lá em cima. Ele, Robson, deixa quieto. Basta dizer que está na Bíblia que o povo acredita. Olha que situação. Tem professores que fazem a mesma coisa. Se queremos uma escola bíblica dominical verdadeira, ortodoxa, precisamos levar os nossos alunos a ler Bíblia, a conferir na Bíblia. Não adianta dizer que ela transforma vidas, que ela é importante nós deixarmos ela de lado. Não, amado. Para ser um bom advogado, você tem que ler a lei, tem que conhecer a lei, e a Bíblia. Professor, você é professor há quantos anos? 40 anos. Leu a Bíblia quantas vezes? Nunca li a Bíblia toda. Você lê a Bíblia uma vez por semana, pelo menos? Não, irmão. Eu leio a Bíblia uma vez por mês, uma vez por ano. O que ele está ensinando na igreja? A boca fala do que o coração está. Se nós não tivermos a palavra de Deus no nosso coração, vamos ensinar o que, irmão? Heresia, besterol e outras coisas mais. Queremos ensinar a palavra, queremos transformar pela palavra, precisamos ter amor à palavra. Irmão, que palavra, irmão? Eu gosto de prosperidade. Vai lá em Josué, capítulo 1. Leia a palavra, conforme diz o texto. Medite na palavra dia e noite. Fazendo isso, o teu caminho será próspero. Próspero. Não é prosperidade financeira, mas é a maior prosperidade da vida. Tem muita gente que é rico, mas não é próspero. Nós precisamos ler a palavra e meditar nela. Fica, querido.
Sim. Verdade. 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 Mas o que nós precisamos fazer, amados professores? Incentivar os nossos alunos a ler. Mas não é assim, irmãos, leia a Bíblia. Não. Criar dinâmicas, criar tarefas, trabalhar a leitura dentro da escola dominical. Fulano, lê o versículo tal, lê o capítulo tal. Fulano, vamos lá, vamos tentar entender esse texto agora. É conferir nas escrituras. Quando o aluno percebe no professor alguém que ama as escrituras, provavelmente vai incentivar outros alunos a ler a Bíblia toda. Agora precisamos amar, ler e puxar referências dentro da escola dominical. Quer ver uma coisa? Nós já fizemos um desafio. No final do trimestre, quem lê a Bíblia, ou quem tiver lido a Bíblia toda, ou tais capítulos, tais livros, vai ganhar essas coisas. Incentivar, trabalhar situações para amar a palavra. Não basta colocar referências bíblicas, é necessário colocar. Por quê, professor? Só vai manejar a palavra com qualidade se ele amar as escrituras. Não é, amados, decorar texto, não. É ler, meditar, examinar e entender. É disso que nós estamos falando. Outro detalhe, a escola dominical faz o quê? Vamos lá? Contribui. Amém. Olha que interessante. Queremos uma igreja forte, é pela estrutura que a escola dominical consegue dar, pelas doutrinas que são ensinadas. Doutrinas aqui não são usos e costumes, dogmas, não. Doutrinas é quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Pai, quem é o Espírito Santo, o que é Santa Ceia, o que é batismo. Alguns professores, pasmem, alguns presbíteros, pastores não sabem doutrinas principais. Irmão, quem é Deus? Não sei. Ah, Deus para mim é bom. Cadê o conceito? Cadê o respaldo? Um dia um professor de escola dominical, assembleando, me perguntou, Jesus ele veio em carne? Eu te pergunto, professor, se o teu aluno te questionar quais são as doutrinas, como que elas se estabelecem, por que elas são verdadeiras, você saberia dizer? Nós precisamos ter essas doutrinas. Porque o que vai dar estrutura para a igreja, mas vai dar firmeza para uma igreja, para que ela aguente muitas coisas, é quando ela é estruturada na palavra de Deus, orientada pela palavra do Senhor Jesus. Olha que interessante. A nossa escola dominical, ela ensina, ela prepara os nossos crentes, jovens, adolescentes, crianças, e dá orientações que o mundo lá fora não pode dar. Na escola secular, o nosso aluno aprende o quê? Olha, o que dá certo, está certo. Pragmatismo. Aí o aluno vai para dentro da casa de Deus, aí ele faz algo que é pecado, que é errado, mas deu um resultado bom, ele diz, é de Deus. Quando dá certo é porque Deus está no barco. Quando dá certo é porque Deus está com a mão abençoando. Paulo queria ir para a Ásia pregar a palavra, e o Espírito Santo impediu Paulo de pregar na Ásia. E ele vai para a Europa. E o que acontece com ele na Europa? Ele recebe um banquete? Ele recebe um lugar confortável? Não. Ele é preso, é encarcerado na vontade de Deus. Nem sempre o que dá certo é de Deus, amados. Mas na escola secular ele aprende que o que é certo é o que dá certo. E ele está com essa mente dentro das nossas igrejas, dentro da escola dominical. No mundo lá fora, na escola secular, o aluno aprende que Deus não existe. E nós podemos dizer, afirmar que Deus existe. Aí tem aluno que diz assim, professor, irmão, Deus não se explica. Deus só se aceita pela fé. Amados, eu concordo com essa filosofia bonita até certo ponto. Deus ele está além da nossa capacidade de compreensão como um todo. Mas ele deixou a sua palavra, que revela muita coisa sobre quem ele é. Então quando o aluno diz quem é Deus, eu tenho como falar pela palavra quem é Deus. E tenho como afirmar que Deus existe pela sua palavra. Mas nós precisamos trabalhar isso.
Na escola secular, o aluno aprende que não existe certo e errado. E dentro da igreja a gente tem verdades absolutas, que são doutrinas. Usos e costumes são regionais, doutrinas são universais. Aí o nosso aluno está lá na escola secular, aprendendo tudo o contrário à palavra. Quando chega na escola dominical, a gente começa a aula depois do horário, acabamos antes e dizemos assim, fizemos o nosso trabalho. Não. O nosso trabalho vai além do que uma hora de aula, do que um pouco de tempo junto com os nossos alunos no domingo. Precisamos dedicar semanalmente, seja por meio de redes sociais, de relacionamentos diretos, para que alunos sejam estruturados de fato e também aprendam a verdade conforme está na palavra de Deus. Um outro detalhe, queridos, a escola dominical é comprometida com a família. Quando os pais trazem as suas crianças, podem confiar nos professores. Tem professor que ele fica assim, criança não entende nada. Adolescente, jovem, é a nossa geração de amanhã. É o futuro da igreja amanhã. A igreja ela precisa trabalhar por meio da escola dominical para alcançar toda a família, porque uma família bem estruturada é uma família forte. Família forte é sinal que a igreja é forte. Igreja forte é sociedade forte, amados. Eu sempre incentivei e incentivo, é importante que toda a família esteja na escola dominical. Mas tem pai que é obreiro que diz assim, irmão, eu não vou não, mas eu incentivo a minha família. Vai lá, família. Tem superintendente de escola dominical, até pastores, me perdoe, tá, irmãos, não sei se eu vou voltar aqui depois disso. Mas ele diz assim, escola dominical é importante, mas eu não participo, eu tenho que resolver problemas. Não, amados. A escola dominical é tão importante que eu, junto com a minha família, eu quero estar lá, aprendendo, contribuindo para o aprendizado de toda a família. Irmão, mas eu já estou orando pela minha família. Sim, ore pela sua família. Irmão, já sirva a Deus, ore, sirva a Deus. Mas também leve para a escola dominical. Dá exemplo, participe, contribua para que outros venham por meio da palavra na escola dominical, serem incentivados e enraizados. Aí teremos uma sociedade melhor, pessoas relevantes para esta sociedade. Um outro detalhe, a igreja faz o quê? Em quanto tempo nós discipulamos alguém? 6 meses? 6 meses? 1 ano? Os discípulos foram discipulados em quanto tempo? 3 anos. E no final Jesus disse para Pedro, Pedro, tudo quando se converteres, conforta teus irmãos. Aí pegamos um novo convertido, colocamos ele na escola dominical, depois de 3 meses a gente quer consagrar ele a pastor. Que igreja teremos? Amados, não importa a idade com que aceitamos Jesus, nós somos bebês espirituais. Nós vamos sendo alimentados, tratados com leite, crescendo até chegar à estatura de varão perfeito da maturidade. Um dia me convidaram para falar sobre crescer, sobre ser bebê, sobre crescimento. Aí eu coloquei algumas situações pela Bíblia, não foi opinião pessoal. Teve alguns irmãos que disseram assim, rapaz, o outro é pastor presidente. Eu falei, meu irmão, ele ainda é um bebê espiritual. Tempo de crente não torna alguém adulto. Tempo de crente não torna alguém tão maduro. O que torna ele maduro é, cada dia que passa, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. Discipular pessoas. Discípulos gera discípulos, ovelhas gera ovelhas, alunos gera alunos. Se queremos discípulos fortes amanhã, temos que cuidar da base deles agora. Uma criança, quando é que a gente realmente pode investir nela? Nos primeiros anos de vida. Quer investir nos crentes? Principalmente quando ele aceita Jesus, investe nele. Leva ele para o culto de ensino, leva ele para a escola dominical. Sistematizado, você vai ter um crente maravilhoso amanhã. Então a escola dominical tem a função de discipular. Ela, além de buscar, ela traz e discipula. Um dia, peguei um obreiro, falei, amigo, eu estou te convidando para a sala de discipulado. Ele é humilde e ele aceitou.
Aí o líder dos obreiros disseram assim: ô Robson, mas fulano é obreiro. Eu falei: comigo, ele é obreiro, tem tantos anos de casa, mas a vida espiritual dele ainda é de um bebê espiritual. Deixa eu investir nele um pouco, deixa ele amadurecer, porque lá na frente você vai ver o resultado para a glória de Deus. Porque a escola dominical forma vidas para que vidas amanhã possam transformar vidas. Queridos, a EBD contribui positivamente na vida do indivíduo por ela alcançado. Vida não é alma. Quantas almas para Jesus temos aqui hoje? Não é assim? Jesus não. Vidas. Os discípulos disseram: Jesus, o Senhor já ensinou, nós estamos ensinando, mas não tem o que comer, o que dar de comer para essas pessoas? Despede. Jesus disse o quê? Não despede, dá a eles alimento de vocês. Tiago, em sua epístola, ele fala que a fé sem obras, ela é morta. Amados, a igreja tem um compromisso com a pessoa como um todo, não é só com a parte do ser humano, com a alma dele, não, é ele como um todo. A escola dominical tem que se preocupar com o ser humano em todo sentido, em toda área. Quer ver uma coisa? A escola dominical, ela prepara, ela forma o ser humano para todos os sentidos da vida. Um dia, disseram para um professor assim: professor, eu não te entendo. Você está diante de alunos que são delinquentes, que não valem nada, mas todo dia você se curva perante esses alunos. O professor então responde: eu não estou me curvando perante os delinquentes de hoje. Eu não estou me curvando perante os fracassados de hoje. Eu estou me curvando diante dos que se levantarão amanhã, porque da minha sala de aula sairão autoridades, presidentes, governadores, líderes, pessoas que farão a diferença. Queridos, hoje você está ensinando alguém que amanhã de repente vai ser um pastor presidente, vai ser um missionário, vai ser um pregador, vai ser um cantor, vai ser um homem que fará a diferença, uma mulher que fará a diferença. Como nós estamos formando pessoas? Como nós estamos preparando pessoas? Porque a igreja também prepara, por meio da escola dominical, crentes para casar, irmãos. Sabe que tem marido que dá muito problema depois que casa? É porque antes ele não foi bem discipulado, bem tratado na escola dominical. Prepara ele na escola dominical. É na escola dominical. Irmão, mas a escola dominical não é só a área espiritual. Não, mano, a área espiritual faz parte. Na Bíblia, nós temos, principalmente nas cartas paulinas, falando de várias áreas. Não é só a área espiritual, é a área relacional também. Lembra do decálogo dos 10 mandamentos? Nós temos mandamentos que falam da relação vertical entre o homem e Deus e da relação horizontal entre o ser humano e o ser humano, nas várias áreas, entre família, entre irmãos, entre autoridades. Então a escola dominical pode contribuir, logo ela é indispensável. O melhor lugar de preparar um crente é na escola dominical. Outro detalhe interessante, a EBD faz o quê? Ancião. Logo, amados, não tem idade para parar de ir na escola dominical. Você hoje pode ser superintendente, você hoje pode ser professor dos professores, mas ela continua sendo importante na sua vida. Porque ela alcança cada faixa etária de acordo. Porque, amados, existe uma linguagem própria, existe uma forma própria de ensinar a palavra para formar e transformar vidas. Mas interessante, tanto na Inglaterra quanto no Brasil, a escola dominical começou com as crianças. E hoje nós valorizamos quem? Só os adultos. As crianças ficam no melhor lugar da escola dominical, não é isso? Melhor lugar. Oh, queridos. Ela é importante para todas as faixas etárias. Agora, se o ensino não for bem feito, não for um ensino transformador, relevante, não poderá alcançar todas as faixas etárias. Nós não somos melhores que ninguém. Cada professor está contribuindo com toda a escola dominical. Logo, cada professor é importante na devida faixa etária, no crescimento dos alunos. Olha outro dado interessante. A escola dominical é importante para a formação de obreiros, formação de pessoas. Tem 3 objetivos principais da escola dominical. Primeiro, ganhar vidas para Cristo. Segundo, preparar, edificar crentes. Terceiro, é preparar pessoas
pessoas para servir, estar na obra de Deus. Olha que interessante, mano. Ela prepara o homem para toda boa obra de Deus. Há uma estatística levantada que a maioria dos bons obreiros saíram da escola dominical. Os bons missionários saíram da escola dominical. De cada 10 crentes problemáticos na igreja, no máximo 2 são alunos de escola dominical. Crente que participa da escola dominical é uma benção. Tem crente aqui da escola dominical? Glória a Deus. Só tem crente abençoado. Sabe por quê, amados? Na escola dominical a gente aprende a obedecer à autoridade, aprendemos a se relacionar uns com os outros, também aprendemos que somos igreja militante, não somos chamados para ficar de braços cruzados. Oi? Lógico, então nós temos que estar participantes ativos na obra de Deus. Com certeza. Com certeza. Sim. Primeiro ele se alimenta para depois alimentar os outros. Queridos, para nós fecharmos aqui, para termos uma escola dominical transformadora, que forme vidas, que seja impactante na vida da sociedade, que seja relevante, essa escola dominical tem que preservar a Bíblia como um todo, a palavra tem que nortear cada passo a passo do professor, ela tem que nortear toda a doutrina empregada na escola dominical desenvolvida. A escola dominical, ela não pode abrir mão da palavra, logo das verdades, das doutrinas que estão dentro dela. Daí ela vai ser uma escola dominical transformadora, impactante. A escola dominical também, para ser relevante, para ser transformadora, ela precisa preservar o amor. Queridos, precisamos ter o amor de Deus no nosso coração de tal forma que quando o nosso aluno não vem, a gente diz, meu Deus, eu não posso ficar sem esse aluno na escola dominical. Eu tenho que ter todos na escola dominical, porque a tua palavra tem o poder de transformar e eu sou um canal de transformação que o Senhor me chamou. 1 Coríntios 13 vai dizer bem claro, podemos ter todos os dons espirituais, podemos repartir os nossos bens com os pobres, mas se não tivermos amor, de nada adianta. Professor, você na escola dominical, muitas vezes você não ganha salário, você não ganha destaque. Aí você diz, então por que ser professor simples? Por amor, amados. Por amor, hoje você está formando, trabalhando em vidas que para o reino de Deus vai ser importante. É por amor. Um dia alguém me disse, Robson, quanto que ganha o professor? Eu falei, não queria saber, meu amigo, você vai estourar. Professor, muitas das vezes, não é nem reconhecido o seu nome. Sabe o que nos faz caminhar? O que nos faz abraçar a escola dominical? É ver que vidas estão sendo alcançadas. Talvez eu e você nunca vamos sair do anonimato, mas pessoas vão ser pessoas relevantes e preparadas para a glória de Deus. Também não pode faltar na escola dominical o compromisso, queridos. Tem muitos professores no meu site, o maior tempo de visitas é no sábado à tarde. Sabe por quê? Deixa eu preparar a revista, a aula no sábado à tarde. E quer dar uma aula relevante, quer dar uma aula transformadora. Não, queridos. O nosso preparo tem que ser semanal, tem que ser durante o ano. Um dia minha esposa perguntou, por que você já está se preparando agora? Por que você vai dar palestra? Eu não sei. Já está se preparando? Eu falei, sim. Porque quando me chamar, eu quero estar preparado. Nós precisamos ter compromisso, porque o nosso compromisso não é com verdades terrenas, é verdades celestiais, verdades divinas. Estamos trabalhando com vidas que acreditam em nós, que a verdade de Deus é ensinada por meio da nossa vida. Se nós tivermos esses 3 pontos, amados, nós teremos uma escola que forma pessoas. Mas se nós faltarmos com esses 3 compromissos, nós teremos apenas um museu de ensino. Queridos, como transformar pela palavra? Basta estar preparado para ensinar. Quais são os detalhes? Quais são as prerrogativas? Quais são os critérios de preparo? Em outro momento podemos falar sobre isso. Amém, queridos?
Ali está meus contatos também. Se alguém quiser enviar ou pedir alguma coisa, pode entrar em contato conosco. Sempre antes. Antes de eu devolver o microfone, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Diga, querido. Complicado. Teria que ter um discurso coerente. Nós teríamos que preparar de fato para depois enviar as pessoas para fazer a obra. Para depois levantar. Primeiro prepara, depois envia. Interessante, Jesus não manda formar alunos. Ele manda fazer discípulos. Cada professor teria que ter um discípulo. Não discípulo dele, discípulo de Cristo. Mas teria. O que falta é um ensino de fato relevante ou significativo. Amém? Amém. Mas interessante, sim, mas interessante, meu amado, que Jesus, sim, interessante que Jesus formou discípulos transformadores. Se nós formarmos pessoas assim, nós veremos o estrago, né, no bom sentido da coisa, que faremos na sociedade. Mais alguém? Amém? Preciso devolver o microfone. Complicado. Existem critérios que cada igreja vai adotar, mas o recomendável seria, antes de levantar, preparar na escola dominical, ser aluno da escola dominical. Seria o ideal, mas depende de cada igreja também no trabalho. Amados, Deus abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus. Vai correr agora, né? Graças a Deus, meus queridos. Antes de nós passarmos, né, para o nosso momento de louvor, nós queremos também lembrar mais uma vez, né, o convite do grupo de evangelismo para o segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. Então, os irmãos que puderem estar conosco à tarde, aqui a partir das 14 horas, a caminhada do bairro Guarani até aqui o plano inclinado, né, sobre o dia da Bíblia. Nós vamos agora cantar o nosso hino do Congresso, né? Terminou sendo a Construção de Todos, e aí depois continuaremos com louvor para nós tirarmos a oferta.